Olá, amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada, e perdão pelo horário, estava na estrada, cheguei bem tarde, mas louvado seja o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva e eficaz palavra, essa palavra, queridos, que nos traz ânimo, que nos traz força, que nos traz sustento, que é o nosso alimento, o nosso pão diário. E hoje o Senhor está nos chamando a descansar nele. A palavra do Senhor diz que ele não cochila, que ele não dorme, que ele está vendo todas as coisas, que ele está cuidando de todas as coisas, que ele é o Deus, que tem o controle, que não perdeu o controle. Às vezes parece que estamos passando por situações, e que o Senhor não está vendo o que nós estamos passando, que o Senhor não está respondendo o que nós estamos clamando, pedindo, que o Senhor está em silêncio e parece que nada muda. E o Senhor está dizendo na palavra hoje aos nossos corações que aquele que cuida de você não dorme. Essa é a nossa frase do dia. O título é O Deus que Trabalha. A palavra-chave é descanse. Descanse, queridos, descanse no Senhor, porque o amanhã não nos pertence. Descanse hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos passando, o que necessitamos. A palavra do Senhor diz aqui em Gênesis 45, 4, 5. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E José teve que passar por um processo grande, onde parecia que Deus não estava vendo e nem ouvindo, vendo o que ele estava passando, ouvindo suas orações, mas o tempo todo José sabia que podia confiar no Senhor, num Deus que não perde o controle da situação. José sabia que podia descansar no Senhor, que no tempo certo o Senhor honraria, o Senhor o justificaria, porque ele foi injustiçado de todas as maneiras, foi vendido como escravo, ele foi preso sem ter cometido nenhum crime, mas ele sabia o Deus que ele tinha, que ele podia confiar e descansar nesse Deus. A leitura diz que José passou por situações que não faziam sentido, foi vendido pelos irmãos, injustiçado, levado à prisão. E em muitos momentos ele poderia ter pensado: Deus, onde o Senhor está? Mas quando José não conseguia enxergar, Deus estava trabalhando. José só compreendeu parte do propósito depois que atravessou o processo. Aquilo que parecia perda estava conduzindo para o lugar que Deus havia preparado. Talvez você também esteja vivendo uma situação que não entende. Talvez esteja esperando uma resposta e pareça que nada está acontecendo. Descanse. José precisou atravessar o processo sem conhecer o final da história. E essa é também a nossa parte. Confiar no Deus que trabalha enquanto esperamos. A frase do dia diz: aquele que cuida de você não dorme. Salmo 121, 4 diz: é certo que não cochila, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Você pode dormir porque Deus não dorme. Você pode descansar porque Deus continua cuidando. Você pode parar de controlar tudo, porque aquele que te guarda permanece atento a tudo e a todo tempo. Enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa.
Então descanse hoje, porque o amanhã continua pertencendo a Deus. E a nossa palavra-chave de hoje é descanse, né? E descanse enquanto você não vê. Deus trabalha enquanto você espera. Deus cuida, né? E foi assim com José. Enquanto estamos esperando, Deus está cuidando, né? Já parou para pensar que Deus nunca dorme, nunca se distrai e nunca deixa de trabalhar por aqueles que nele confiam? Isaías 64:4 nos lembra disso. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu, né, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que o esperam. Deus está constantemente agindo, mesmo quando não percebemos. A história de José é um exemplo perfeito do Deus que trabalha. Vendido pelos próprios irmãos, traído e esquecido na prisão, parecia que a vida de José estava completamente fora do controle. Mas Deus estava no controle o tempo todo. Cada momento difícil era uma peça do grande plano de Deus para transformar José em um instrumento de salvação para sua família e para uma nação inteira. Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando José e preparando para o propósito que ele havia planejado. Esse mesmo Deus está trabalhando na sua vida agora. Talvez você não consiga enxergar o que ele está fazendo. Talvez pareça que tudo está parado ou até desmoronando. Mas lembre-se, Deus nunca para. Ele está atento aos detalhes da sua jornada. Salmo 121 nos garante que ele não dorme nem cochila, ele está sempre cuidando de você. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Isaías 43:13 declara: não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode revertê-lo? Não importa o tamanho do desafio, Deus é soberano e seus planos nunca falham. Mesmo nos momentos mais silenciosos ou sombrios, Ele está agindo por você. Ainda que você passe por situações difíceis, o desfecho pode ser surpreendente. Como foi com José? Cabe a mim e a você confiar plenamente nos planos e propósitos que Ele tem para cada um de nós. Sua decisão hoje é duvidar ou confiar. Sua decisão hoje é se manter desesperado, aflito, tentando controlar, tentando entender, tentando resolver, ou confiar e descansar no Senhor. Esperar, confiar, entregar, descansar nele, né? Que é o dono de todas essas coisas, inclusive da nossa vida. Como eu sempre digo, não somos dono de nada nessa terra, nem de nós mesmos. Então nós precisamos, queridos, entregar todas as coisas ao Senhor e descansar nele e saber que ele não dorme, ele não cochila, que o Senhor está vendo todas as coisas e ele continua trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, que o Espírito Santo vá de encontro, né, e te dê entendimento, sabedoria, que você possa confiar, né, que você tem um Deus que trabalha a seu favor, que você possa saber que aquele que cuida de você não dorme, que é a nossa frase, e descansar nele. Descansa, queridos. Enquanto Deus trabalha, nós podemos descansar nele. E vamos fazer uma oração e o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados. Ah, Senhor Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Ah, Deus, a manter os nossos olhos no alto, no alvo, em Ti, Senhor. Não queremos colocar a nossa esperança na força do nosso braço, nossa sabedoria ou na nossa capacidade. A nossa força, Senhor Jesus, está em Ti. A nossa esperança, Senhor, a nossa segurança vem de Ti. Quando olhamos, Senhor Jesus,
para a história, Pai. Muitas vezes olhamos para a nossa história e não entendemos o processo. Dá-nos fé para confiar no propósito, assim como o Senhor fez na vida de José. Transforme aquilo, Senhor, que parecia ser o fim em um novo começo, aquilo que parecia perda em aprendizado. Senhor, entregamos a Ti todas as coisas. Nós confiamos em Ti, porque sabemos que enquanto descansamos, o Senhor continua trabalhando. Dá-nos fé para esperar no Seu tempo, sabedoria para permanecer no caminho e confiança, Senhor, para não desistirmos no meio do processo. Pai amado, entregamos, confiamos e descansamos em Ti, Deus. Nesta noite, manhã, tarde, Senhor, madrugada, entregamos, Senhor, confiamos e descansamos em Ti, Pai. E temos a certeza que o Senhor não está dormindo, que o Senhor está vendo todas as coisas e que o Senhor está trabalhando, Senhor, em nosso favor, assim como foi na vida de José. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por este momento, por esta palavra, Senhor, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus que tem, Jesus, estado conosco, tem nos sustentado. Tem nos dado graça dia após dia, Pai. Por mais que muitas vezes não entendemos os processos, o Senhor é um Deus que tem nos guiado, iluminado, direcionado e sustentado. Continua, Senhor, com as tuas mãos fortes estendidas, Senhor, segurando as nossas mãos no Senhor Jesus, direcionando em todas as coisas, nos fortalecendo. Em nome de Jesus, Pai, nós dependemos, precisamos de Ti, da Tua presença, Pai. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Em nome de Jesus te louvo, te agradeço por cada vida, por cada amado, que eles possam, Senhor, verdadeiramente descansar em Ti, confiar, entregar e descansar em Ti. Em nome de Jesus, te louvo, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que o Espírito Santo continue falando ao coração de cada um de vocês. A palavra-chave de hoje é descanse. A frase do dia é aquele que cuida de você não dorme. E o título é O Deus que Trabalha. Amém? O Senhor está trabalhando. Ele não perdeu o controle. O Senhor está com os olhos abertos, os ouvidos atentos e as mãos estendidas a nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Beijo grande, fique com Deus. Na paz do Senhor e até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.